grande expectativa. A gente está falando aí de uma abertura histórica dos Jogos Olímpicos, primeira vez que não acontece no estádio Rio Sena, palco dessa cerimônia. E claro que a Priscila Asbeck está circulando por aí, conversando também com muitos turistas que lotam a cidade de Paris, né, Priscila? Agora também uma preocupação com relação à segurança, inclusive quando esse projeto aí em Paris começou a ser mencionado em 2019, já era mencionado algumas preocupações. Uma é o tempo, felizmente agora pelo menos parou de chover, o tempo está fechado, está nublado, mas pelo menos parou de chover. E a outra preocupação era com relação à segurança. Hoje começamos o dia com ataques em linhas férreas aí na França. Já tem uma atualização e nesse momento qual que é a orientação das autoridades em Paris? Algumas atualizações sim, Carol. Então eu tinha falado já anteriormente que o primeiro-ministro interino, Gabriel Attal, ele tinha ordenado então uma investigação sobre esses ataques que foram feitos em algumas estações dos trens de rápida velocidade, que são trens que conectam Paris a outras cidades da França. E aí ele fez uma postagem no X, no antigo Twitter, e ele disse que as consequências massivas e graves dos atos de sabotagem que foram convocados, que aconteceram na manhã dessa sexta-feira, acabam afetando, claro, muitos franceses. Ele disse, inclusive, em uma entrevista a uma emissora francesa, que é muito triste ver as famílias francesas que estavam se preparando para se encontrar durante esse dia importante de cerimônia de abertura vão ser impedidas em alguns casos por causa desses atos cometidos por alguns vândalos. E ele falou que esses atos aconteceram de forma preparada e coordenada, que foram realizados nessas instalações da SNCF, e também falou que os serviços de inteligência e a polícia estão mobilizados para encontrar e punir os autores desses atos criminosos. Inclusive, Gabriel Attal foi à unidade ministerial de monitoramento e alerta do Ministério do Transporte ao meio-dia, cerca de uma hora atrás, para falar e tratar desse assunto urgentemente. Então é como se fosse instalado um comitê de urgência para tratar sobre esse assunto. Eu vou até mostrar para vocês uma curiosidade, não curiosidade, né, mas a gente vê essa cena acontecer o tempo inteiro, né? Então agora a gente está vendo os bombeiros aqui de Paris caminhando, andando pela área. Eles que treinam muitas vezes estão correndo normalmente, pessoal. Até as meninas às vezes gostam de ver os bombeiros correndo, fazendo suas ginásticas por aqui. Mas a gente está vendo mais policiais e eles estão fazendo essas vistorias ao longo dos últimos dias em muitos momentos. Então é uma cena muito comum que a gente vê por aqui de tanto bombeiros quanto agentes de segurança fazendo essas vistorias. Agora, só para continuar então a atualização. Essa também foi aberta, além dessa investigação que o primeiro-ministro ordenou, foi aberta pelo Ministério Público de Paris, e eles já têm algumas informações. Eles falaram que em cada local aconteceu um ato de sabotagem. Eles mostram algumas imagens de alguns casos de cabos queimados. Então os atos foram, na verdade, atos feitos por algumas pessoas, por poucas pessoas, que incendiaram cabos ao longo dessas linhas ferroviárias, fazendo com que 3 das 4 principais linhas ferroviárias desses trens de alta velocidade fossem afetados. E um dos trens que é afetado, que usa essas linhas ferroviárias de alta velocidade, é o Eurostar, que é aquele trem famoso que liga Londres a Paris, e que inclusive a Eurostar já emitiu um comunicado dizendo que os trens estão atrasados em pelo menos 1h30, e também disse que os trens vão utilizar as linhas clássicas, ou seja, as linhas que não são de alta velocidade. Por isso a velocidade, a viagem deve demorar um tempo um pouco maior do que o tempo normal. Algumas dessas linhas, inclusive, em alguns locais, a orientação é para que os franceses não vão às estações para tentar pegar os trens para vir a Paris ou para sair de Paris, e algumas delas só vão retomar o seu funcionamento normal a partir da manhã deste sábado. É uma situação muito complexa e triste para quem comprou ingresso, por exemplo, queria vir a Paris e talvez não consiga. Eu volto com você, Carol. Sem dúvida, Priscila. E claro, agora esse olhar ainda mais atento para a questão da segurança em Paris, principalmente num dia como hoje, que é um dia simbólico, que é a abertura oficial dos Jogos Olímpicos. Priscila Asbeck daqui a pouquinho volta, ainda hoje, né, Pri, para conversar com a gente aqui no Novo Dia, mostrar um pouco mais essa movimentação também, porque apesar dessa ocorrência, é um dia de festa por lá.